Fala, Fogão! Botafogo e Atlético Goianiense vão se enfrentar pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesta quarta-feira às 17 horas no estádio Newton Santos. Justamente um local em que o Botafogo deveria ter sido forte para conquistar os pontos necessários para não ficar na situação que se encontra nesse momento. Só que como o Botafogo é o pior mandante do Brasileirão, isso logicamente explica como o Botafogo chegou na situação que se encontra. Já pelo lado do Atlético Goianiense, com 36 pontos, estando portanto a 7 pontos do Bahia, que é o primeiro time dentro do Z4, eles buscam conquistar mais 3 pontos para poder se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e garantir a permanência na Série A, que era o grande objetivo do Atlético Goianiense nessa temporada. Nesse vídeo eu vou passar algumas informações bem relevantes para você sobre esse confronto, escalações prováveis, dados, curiosidades, enfim, tudo para que você possa chegar informado para essa partida. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, sempre muito importante. E se inscreva no canal também se não for inscrito, para a gente poder bater a meta dos 5.000 inscritos. Se você puder ajudar nesse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é justamente as diferenças nas situações de Atlético Goianiense e Botafogo. 13 pontos separam as equipes na tabela de classificação. E talvez nem o mais pessimista botafoguense poderia imaginar que na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teria apenas 4 vitórias, 23 pontos conquistados, lanterna do Campeonato Brasileiro e praticamente rebaixado para a Série B. Acredito que nem o mais pessimista teria imaginado um cenário tão ruim quanto esse. Já pelo lado do Atlético Goianiense, naturalmente, o grande objetivo da equipe era a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso desde o começo. Eles vieram oscilando ao longo da competição, absolutamente normal, mas agora com 36 pontos, 7 pontos à frente do Bahia, que é o primeiro time do Z4, só que tem um jogo a menos, vale esse destaque, eles tentam mais 3 pontos para poder chegar a 39 e com isso praticamente assegurar a permanência na Série A da próxima temporada. São duas equipes vivendo momentos completamente distintos. O Botafogo vem de 4 derrotas seguidas, são 11 derrotas nos últimos 12 jogos, e o Atlético Goianiense, embora esteja oscilando, com 4 partidas seguidas sem vitória, obviamente vem para esse confronto confiante, porque vai enfrentar o pior mandante do Campeonato Brasileiro. E como o Atlético Goianiense gosta de jogar forçando as jogadas pelos lados do campo, o Botafogo pode ter certeza vai ter dificuldade nesse confronto. Principalmente porque o Barroca vai mandar a campo o mesmo 11 inicial, que foi a campo contra o Santos na Vila Belmiro. Apesar da gente ter tido a notícia de que o Lecário seria titular, ele foi diagnosticado com Covid e por conta disso não vai poder jogar essa partida. Então dessa maneira, provavelmente o Kelvin vai seguir no time titular. O provável 11 inicial que o Barroca vai mandar a campo deve ser o seguinte: Diego Loureiro no gol, já que o Cavalieri segue afastado. Na lateral direita, por incrível que pareça, o Kevin segue titular. Na dupla de zaga, Benevenuto e Canu. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre, Bruno Nazário e Kelvin. Lá na frente, Babi e Pedro Raul. É a mesma formação, tá? Dificilmente a gente vai ter alguma novidade em relação a esse 11 inicial. A menos que o Barroca queira, obviamente, colocar um outro jogador no lugar do Kelvin, já que ele estava considerando tirar o jogador do 11 inicial, pode ser que um outro jogador aí assuma essa vaga. Vamos ver, vamos ter que aguardar. Já pelo lado do Atlético Goianiense, o Marcelo Cabo vai ter algumas novidades. E ele deve mandar a campo o seguinte 11 inicial, segundo informações do GE. Jean no gol, Dudu na lateral direita, João Vitor e Éder na dupla de zaga, e na lateral esquerda o Nicolas ou o Natanael. No meio de campo, o Pereira, o Marlon Freitas, lá na direita o Janderson, lá na esquerda o Wellington Rato, na meia central o Matheus Vargas ou o Chico, e no comando de ataque o Zé Roberto. Esse deve ser o provável 11 inicial do Atlético Goianiense, que conforme eu disse, vai forçar as jogadas pelos lados do campo. O Janderson pela direita promete dar bastante trabalho para o Vitor Luiz e, obviamente, o Wellington Rato para cima do Kevin. Qualquer jogador para cima do Kevin dá trabalho. A gente sabe que vai ter muita dor de cabeça em relação a essas jogadas pelos corredores laterais. O time do Atlético Goianiense não possui assim um grande destaque, um jogador que você possa falar assim, olha, esse cara aqui realmente comanda a equipe. É o conjunto do Atlético Goianiense que faz a diferença. Eles têm algumas boas peças, como por exemplo o Chico, o próprio Janderson, que é um cara insinuante, parte para dentro da marcação, mas não tem assim um jogador que você possa apontar e falar que ele carrega o time. Então o conjunto do Atlético Goianiense é a grande arma da equipe deles. Já pelo lado do Botafogo é até difícil a gente apontar algumas armas.
Afinal de contas, o Botafogo também gosta de jogar pelos lados do campo, mas como não acerta os cruzamentos, não consegue encontrar o seu centroavante dentro da área. Não à toa, contra o Santos, por exemplo, Babi e Pedro Raul jogando juntos, não receberam um cruzamento sequer, conforme aconteceu aquele cruzamento do Soteldo pro centroavante do Santos, que é da base, inclusive entrou na segunda etapa. A gente não viu nenhum cruzamento daquele acontecer a favor do Botafogo. Então fica até difícil a gente falar quais são as armas desse time do Botafogo. Infelizmente o Barroca segue insistindo em alguns jogadores, casos, por exemplo, do Nazário, do Kevin, ele entrando com o Kelvin a mesma coisa, e a realidade dos fatos é que a torcida botafoguense não fica muito esperançosa em ver alguma coisa diferente daquilo que a gente vinha vendo. Embora, nessa partida, tenha aí alguns jogadores diferentes na relação. Casos, por exemplo, do meia Kaique, do atacante Rafael Navarro e do Enio, que são do Sub-20, e também a presença do Angulo e do Cezinho no banco de reservas. Tem algumas peças ali que o Barroca poderia experimentar justamente para a gente tentar ver alguma coisa diferente. Mas ao que tudo indica, o Barroca vai seguir aquela linha de trabalho dele, mantendo os mesmos jogadores, né? Ele sempre faz isso, a torcida reclama, nada muda, e para completar, o do Sérgio Mello ainda vem com um papo de que se dependesse dele, o Barroca permaneceria por 4 anos à frente do Botafogo. Nessa partida pela 31ª rodada, o Botafogo realmente precisa buscar a vitória para poder ter dignidade. Eu vou insistir nessa tecla da dignidade, porque até aqui, se tem uma coisa que o Botafogo não demonstrou, foi isso. A gente precisa terminar esse Campeonato Brasileiro de forma mais honrosa, tá? Só um milagre tira o Botafogo da zona do rebaixamento, a torcida está mais do que ciente em relação a isso, e a gente não está querendo vencer pensando em fuga da Série B. A gente realmente, como torcedor, está querendo vencer para que o Botafogo possa mostrar um pouco de honra, de dignidade, para poder encerrar esse Campeonato Brasileiro de uma forma menos melancólica do que vem fazendo até aqui. Verdade seja dita, o que o Botafogo fez até aqui no Campeonato Brasileiro não dá para ser chamado de futebol. O Botafogo está inventando um novo esporte onde não vencer é o grande objetivo. O que acontece é que a torcida do Botafogo ainda não conseguiu entender a ideia do Barroca. De repente ele está sendo revolucionário, visionário, criando uma nova modalidade esportiva. E a gente de repente ainda não entendeu isso. Brincadeiras à parte, o que eu espero do Botafogo nessa partida de hoje é luta, empenho, dedicação e um pingo de futebol, só um pouquinho de futebol. Não é pedir muito, né? Depois de tudo que a gente já viu, depois de tudo que a gente presenciou, dentro e fora de campo, luta, empenho, dedicação e um pouquinho de futebol não faz mal a ninguém. Mas e você, Fogão, o que você espera desse confronto entre Botafogo e Atlético Goianiense? Sendo o Botafogo o pior mandante, dá pra gente falar que o Atlético Goianiense é favorito pra esse jogo ou você acha que não? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.